interessante como assim a visão do mundo, da experiência de habitar mesmo num barco, ela enriquece o indivíduo. E você acaba desenvolvendo uma espécie de respeito em relação ao meio e aos recursos que você tem, que dificilmente você teria de outra maneira. Eu gosto de estar no mar. Assim, tem períodos em que a gente fica lá longe e faz muita falta essa experiência de balançar. Principalmente quando vai fazer uma viagem comprida, assim, os primeiros dias são tensos, tem algumas coisinhas que não dão certo, que você fica... Mas depois você vai entrando num ritmo de vida, vai fazendo os turnos. E aí é a vida que eu quero morrer levando. O primeiro prazer que tem é eliminar a terra. A terra incomoda muito. E quando você está assim, a partir de 100, 200, 300 milhas, é uma sensação de liberdade muito difícil de descrever. Você sente, você sabe que tem espaço, tempo para resolver um problema, se surgir algum problema grave. Lá no meião é que você está bem. Daqui a pouco a gente vai sair para dar uma velejada. Eu preciso explicar para vocês algumas regras de segurança. Então, quando nós sairmos e estivermos velejando, o barco vai balançar, né? E aí nós costumamos dizer, uma mão é do barco. Então, você tem que tá com uma mão livre para poder se segurar caso tenha algum movimento que você vai perder o equilíbrio. Filho, pode dar partida do motor, por favor? Obrigado. Na Ilha Bela eu tinha conhecido o Thierry, e aí o Thierry um dia me chamou para jantar e falou, a gente vai construir um barco. Eu vou fazer um para mim, você vai fazer um para você.
Chegou no dezembro de 2003, eu fiz a minha mochila, mudei pro barco quase pronto no Guarujá. Mas ele mudou pro barco com 2 bermudas, 3 camisetas, né? Eu lembro que eu cheguei aqui, eu falei, né, como é que funciona, queria entender. Aí ele, não, a gente compra uns miojos, uma feijoada em lata. E eu falava para as minhas amigas, nossa, o cara quer que eu coma feijoada em lata. Não vou comer feijoada em lata jamais, né? Eu trabalhava em São Paulo, minha formação é em nutrição. Fazia uns 3 anos que eu não tinha férias. Comecei a pensar que queria uma coisa bem diferente, né? Aí em uma festa encontrei um amigo. Ele, não, fui para Noronha de veleiro e passei 3 meses a bordo. Eu falei, olha só, que legal, isso é uma coisa boa para fazer nas férias, né? Eu tinha 29. Ele estava recém-mudado, né? Ele estava 1 ano no barco, largou direito, construiu o barco num momento, assim, surpresa na vida, sem muito planejamento, e mudou para o barco, né? Não, em 13 dias dá para ir daqui de Paraty até Abrolhos. Eu, putz, Abrolhos, né? Aí já falei, eu quero, né? E aí ele foi me buscar na Ilhabela, que era a minha praia, assim, e a gente teve um momento que ali em Paraty tem uma ilha chamada Ilha da Cotia, que eu tenho certeza que tem um cupido lá. E a gente se apaixonou. Como la amapola, hoy mi alma florece con la luz de tu sol, y tu color verde como la ola. Son mis sentimientos, vienen de lejos, nacen el viento. A lista nossa de casamento era bem engraçada, porque já tinha assim o orçamento, o nome do cara, a medida. Não adianta me dar um boiler maior. Aquele maior você podia me dar, mas eu quero esse aqui, que é o que cabe no buraco que vai ficar, né? A placa solar de X, 80 watts, daqui eu sei, daquele tamanho. comprar com senhor não sei o que da Solar Brasil. Desde que eu estava grávida, né, as pessoas perguntavam, bom, agora vocês vão voltar para a Terra, né? Eu, não, voltar para a Terra por quê? Não, você vai ter um filho. Eu até brincava, eu falava, pô, o anjinho estava lá no céu, olhou e falou, olha, um barco, quero ir para lá, vem. E aí ele chega, eu mudo para a Terra, é uma sacanagem, né? Eu vou oferecer para ele aquilo que eu, né? 1, 2 e... já! E vinham muitas perguntas, ele com 2 meses, nossa, e a escola? Eu falava, nossa, a escola eu tenho tempo para pensar, eu faço homeschooling, né? Nós conhecemos muitas crianças que moraram muito, a vida toda, ou muito tempo a bordo, e é possível, os pais fazem homeschooling. Eu já tinha uma formação de professora Waldorf, mas no final... pesou assim, esse momento de escola, que não é só adquirir conhecimento, que é conviver com outras crianças da mesma idade, é ter outros adultos, professores para admirar, para me servirem de modelo, tudo isso que escola proporciona, eu não ia dar para o meu filho. Ele é filho único, né? E aí chegou um momento que isso pesou um pouco. Mas a pedagogia Waldorf foi o que nos chamou. Se fosse qualquer escola, é tanto que nós mudamos de Paraty, de uma situação perfeita de vida e de trabalho também, para Florianópolis, porque aqui tinha uma escola Waldorf. Mas quando a gente chegou, a gente se deu conta que aqui não é tão simples, porque eu não tenho um porto abrigado, quando entra o vento sul, eu não tenho aqui um mole que me protege. Assim, nós fomos para os Açores, são ilhas oceânicas, 800 milhas para fora. Eles têm moles gigantescos e eles têm uma condição segura e confortável de viver numa marina. E aqui a gente não tem. E hoje nós, por toda essa condição mais precária mesmo que a gente encontra aqui, e além da minha vida como professora, a gente alugou um apartamento em terra, perto da escola. Mas no começo foi muito difícil, foi muito mais difícil
sair do barco do que mudar para o barco. Dar as minhas coisas para vir para cá foi fácil. Abrir mão do que eu tenho aqui para viver num apartamento, porque as pessoas perguntavam, né? Como é que você consegue viver em tão pouco espaço aqui no barco, né? E agora eu me dei conta, pouco espaço a gente tem em terra, né? Aqui eu tenho horizonte para onde eu olho, um espaço grande, o vizinho mais perto está lá no outro barco, uma varanda com uma vista maravilhosa, uma piscina gigantesca, né? Então... Quanto tempo vocês já moraram numa marina? Ou quer dizer, apoitados? Olha, entre idas e vindas em Paraty, uns 10 anos. A gente tinha ali como nosso porto de retorno, né? De coração ainda para aqui no Brasil, o lugar mais encantador, sem sombra de dúvidas, e mais agradável para morar a bordo. Nós vivemos de brisa. Eu pus o barco na água e já saí para uma regata com tripulantes, passageiros, pagantes a bordo, né? E desses foram aparecendo outros e foi, né, se consolidando um negócio de passeio e curso, e a gente conseguiu viver sem grandes luxos lá em Paraty, viver desse trabalho de passeios e cursos, às vezes um trabalho em algum outro barco, cuidar de outros barcos lá na marina, mas sempre trabalhando com o barco ou ligado à náutica. A gente está velejando, o papai está dando um curso e você está dormindo, acabando de acordar. Aqui é a cabine do Igor. Tem brinquedos, tem Lego, tem livros, tem uma televisão. Essa é a cabine, o Igor apelidou e ela ganhou esse nome, né, o espelho dele, né, a cabine do pessoal. O Igor que falava assim, essa é a cabine do pessoal, né, quando vem gente fica nessa cabine, então é a cabine que está normalmente vazia, que a gente disponibiliza sempre para receber as pessoas, né, o pessoal. Tem um banheiro bastante razoável para um barco de 43 pés, né? Nós temos essa pia, originalmente ela foi feita para lavar roupa, mas na verdade eu sempre usei para dar banho no Igor, virou a banheirinha dele. Mas nós temos um chuveiro, o chuveiro é chuveiro assim, né? Só sai água quando eu aperto, que também é uma forma de economizar água. Eu fico aqui, tomo banho, enxago. E tem água quente. E aqui na proa ainda tem os armários e tem mais uma cabine. Essa cabine tem um teto solar, né? Que legal. Então eu posso ver a lua cheia à noite. Essa é a minha cabine do Fábio. Aqui é esse espaço da cozinha. É uma cozinha até que está bem montada. A gente... tem a geladeira, aqui é o espaço de um freezer, mas ele é portátil e a gente levou para o apartamento, que não tem freezer. As frutas gostam bastante de ficar assim em redinhas, duram bastante, lá fora também. Então aqui tem o fogão, que é basculante, né? Ele está aqui sobre um eixo, porque quando o barco inclina ele permanece reto em relação ao solo. Tem essas pinças também para prender. A água, tanto aqui como no banheiro, só funciona com pedal, então a gente tem que bombear, né? Só cai a água quando eu quero, olha, eu molho um pouquinho, eu pego o sabão. Então, ó, nas travessias aqui tem um cinto de segurança, a gente prende aqui, então muitas vezes eu tô encostada numa fita que é para eu não voar pro lado de lá, justamente por estar com as duas mãos ocupadas, né? Se eu falar, você vai ouvir. Posso ir? Pode ir! Pode! Dado a retranca. Você já tomou umas trincas na cabeça? Dessa Não, daqui isso aqui não. não pode. Essa sabe aquele tipo de coisa que não pode acontecer? Não.
Tem assim, coisas aqui que são proibidas. Parado sim, né? Às vezes você tá parado, vai sair pá, né? Então a gente fala, tem um certo número de cabeçadas que você tem que dar pra poder... Então a gente abriu no terceiro riso. Além desse riso eu ainda tenho o segundo, o primeiro e a vela inteira. Aquela preta ali é uma boia de pesca? É, aqui é uma boia de pesca e tem que olhar porque ali atrás eles estavam com rede boiada. Então eu posso ir pra lá? É, eu acho que pra cá, que o barco dele tá ali, ó. Ah, tá. Passo por aqui, Pode tá bom. continuar por aqui. A primeira dificuldade é o desconhecimento, a segunda é o acesso ao equipamento, ao barco. Existe o tabu de que o barco é um troço caro, na verdade barcos caros normalmente não prestam para viajar. Então existe no início o problema do desconhecimento técnico em relação a como funciona, e essa é uma dificuldade muito fácil de superar no primeiro ano, à medida em que você começa a fazer, por exemplo, o restauro de um barco, ou um barco que ficou abandonado. Essa experiência de ir consertando, adaptando para a tua necessidade ou para o teu programa. Então ajuda muito uma pequena habilidade manual, assim, alguma especialidade. E por último tem o tabu do mar, dos perigos do mar, e esse é o menor dos problemas. O barco é uma sala de aula muito poderosa para reeducar. Ele vira uma espécie de escola onde você começa a aprender fazendo. Essa experiência no Brasil é muito pobre. A gente forma maus executores, porque a gente entende que a formação superior é quase um privilégio, quase um prêmio, onde você se desconecta da experiência táctil, e essa experiência ela é importante. Já trabalhei como designer e como terapeuta com crianças especiais também. Mas a verdade é que, por enquanto, eu tenho trabalhado para o barco e para mim só. Eu nasci velejando. Eu aprendi a velejar com meu pai. A minha infância, minha primeira infância, eu frequentei um veleiro. Então, assim, o estar no barco sempre foi, assim, agradável, natural. Eu nunca me senti mareada, essas coisas. Mas eu nunca velejei, assim, de fato, né? Eu nunca velejei com frequência e tal, e isso sempre foi meio problemático para mim, isso me deixava triste. E então eu me vi numa situação que eu estava livre, né? Eu estava na cidade, não estava mais trabalhando, não tinha nada me prendendo. E aí eu pensei, o que eu gostaria de fazer e não faço? E dentro da lista tinha muito velejar, né? Eu lembro que teve uma época que meus pais não usavam muito barco. E eu tinha acesso a ele na marina, né? Era um clube também, eu ia à piscina. E eu sempre
que podia, eu ia lá pro barco para tirar a água do fundo, para limpar. Então eu acho que o barco é uma casinha, né? É uma casinha de bonecas, poxa. Com todas as limitações que a gente tem que conviver, é agradável, é gostoso, é aconchegante, né? Eu vivi num 23 pés e achava ele uma delicinha, sabe? Assim, porque você entra, você descobre onde tem que colocar cada coisinha para aquilo não te sufocar. Esse tem 35 pés. Bem, primeiro tem esses paióis de fora que são coisas funcionais aí para o cockpit, né? Se quiser ver aqui, né, são esses armários. Você pode achar que tem coisas de casa, né? Mas não, é tudo assim, tem lixa, tem espátula para limpar o fundo, essas coisas. Aqui são as minhas coisinhas lubrificantes, resinazinhas, assim, pequenas para coisas rápidas. Aqui tem ferramentas. Aí pra cá tem coisa de pesca, tem coisa de costura. Ali agora, porque como o barco cresceu, eu já posso começar a ser designer, né? Então ali tem umas coisas de desenho e tal. A vida da minha cachorrinha, que infelizmente não está aqui para vocês conhecerem. Quando eu visito minha mãe, a gente troca, né? Agora quando eu visitar de novo, ela volta comigo. Olha, no verão é mar. E eu só tiro sal. Isso eu aprendi com a Abigail. Quem é a Abigail? A minha cachorrinha. Deixa eu abrir aqui. Aqui é o quarto. Eu não uso geladeira. Esse barco tem geladeira. A geladeira seria aqui, né? Fica embaixo, é como um balde de gelo, né? Mas é refrigerada, tem a máquina e tal. Mas eu ainda não liguei. Agora, olha, as frutas, verduras, legumes e tal, não precisa ficar na geladeira. Prefiro não ter geladeira e usar o meu computador à vontade e escutar música se eu quiser o dia inteiro. Essas coisas. O que eu descobri aqui que não tinha lá? Eu vim descobrir a liberdade de usar o tempo, né? Eu acho que essa foi a minha proposta principal. O lado educativo que eu gosto é que você aprende a viver muito melhor com muito menos. Quer dizer, você começa a monitorar, por exemplo, hábitos básicos, por exemplo, quantidade de lixo que você gera, a energia que você gasta. À noite a gente fica com as luzes acesas, elas vêm das baterias, quer dizer, você não pode fazer grandes abusos, você aprende a usar a água com parcimônia, quer dizer, você começa a pensar em problemas práticos. Então você aprende a técnicas antigas de conservação dos alimentos, como os franceses fazem em bocaux, por exemplo, aqueles potes de vidro, conservação em gordura, em açúcar, somonê, né, salmoura. Eu adoro conversar com pessoas que vêm de fora, que moram há muitos anos no barco. Eles vão, assim, esses casais de velhinhos, né, eles têm práticas incríveis, como eles fazem para os ovos durarem mais. O sistema de aquecimento de água, a geração hidráulica de energia elétrica, o uso do vento, os painéis fotovoltaicos novos, flexíveis ou não. Aqui tem várias pessoas que moram em barco. Tem vários barcos que são casas e estão em viagem. Agora estão aqui, mas estavam na Bahia, estavam
Paraty e tal, eu sou a única brasileira. Eu fico muito exposta, sabe? Quando eu chego, às vezes, num lugar e ancoro o meu barco, aí as pessoas veem que é uma mulher sozinha, isso já chama atenção. Eu não sei ainda como agir, sabe? Não sei como agir. Às vezes eu penso em chegar e ficar sempre muito séria e não falar com ninguém, não dividir. Mas às vezes eu acho que falar com todo mundo, eu sou sozinha, eu moro ali e tal, isso também, eu já estou exposta mesmo, né? Então é bom que todo mundo saiba, e aí se tem alguém querendo fazer algum mal, tem 10, 20 querendo te proteger. Então eu ainda não sei o que fazer, sabe? Por exemplo, hoje eu tô bem, né? Roubaram o meu bote. Isso mexe com uma sensação da segurança, né? Isso interfere no seu se sentir seguro em casa. Mas estou me sentindo bem. Agora, já passei por muitas crises no barco, sabe? Já passei. E às vezes sozinha, né? Então, você tá sozinha. É um problema sério, porque você olha para um problema, você não sabe como vai resolver aquilo. E às vezes um problema que parece muito maior do que você, né? E dá um desespero total, é horrível, né? Agora, o importante em mim é que em nenhum desses momentos passou pela minha cabeça voltar para a Terra. Porque mesmo para ficar aqui dentro da Bahia, precisa sim de uma coragem, né? Coragem de se expor, né? De se expor ao vento, ao frio, à chuva, ao calor. E o fato de estar sozinha, de alguma forma... Tem esse perigo, né, de uma violência que é geral, e pode estar em qualquer lugar. E isso é uma coisa que eu não sabia quando eu me mudei. Eu fico muito exposta. Às vezes choro. Eu lembro de uma vez, eu ainda estava na marina, eu olhei assim pro meu barco, eu desmontei a elétrica toda dele e depois eu tinha que montar, né? Eu olhava aquilo ali, tipo, foi a placa solar, eu comprei uma placa solar, mas quando eu botei a placa no barco, eu falei assim, nossa, é muito grande, o que eu faço? O meu mundo acabou, sabe? Mas... logo depois eu resolvi o problema e a placa foi ótima e realmente não faltou energia no meu barco, né? Mas esse primeiro... você olhar e achar que está fazendo a coisa errada, né? Porque eu não tenho segurança, foi a minha primeira experiência, né? Tem aquelas noites também que entra um vento forte e você não consegue dormir, você não consegue se sentir tranquilo e você fica ali se colocando pronto para resolver algum problema que possa acontecer, que possa aparecer. Eu não me mudei com plano de viagem, né? Para mim, uma grande viagem já é a mudança. Agora o barco começa a, né, te puxa, né? Os vizinhos te puxam. Nesse momento, os lugares que chamam mais a minha atenção são a Bahia e a África. O Brasil ele está seguindo na direção em que a França seguiu há 20, 25 anos atrás. A vela na Europa acontecia de maneira mais ou menos elitista, como acontece no Brasil, e aos poucos a França foi se preparando, quer dizer, foram
instalando marinas, houve alguns ícones que fizeram viagens espetaculares em barcos muito simples, e aí houve uma leva de pessoas que começaram a construir seus barcos no fundo de quintais, e a França acabou descobrindo o mundo da vela e da vida a bordo. Hoje é uma opção bastante viável. A gente ainda não tem uma legislação que estimule isso. Na França, ao contrário, um casal que prefira educar os filhos a bordo, ele tem esse direito legal. No Brasil é proibido, mas tem muitos casos de brasileiros hoje morando embarcados fora do Brasil. E eu espero que essa comunidade cresça. Assim, eu torço muito, na verdade, para que um negócio que está por trás de tudo isso e que gera muita riqueza se estabeleça, que é o negócio do afretamento de barcos, do charter. Então nós somos talvez o país mais importante em turismo no mundo, o único que não tem indústria de charter. Então, em alguns países, por exemplo, a indústria de charter, de locação de barcos, ela é muito, mas muito mais importante em números, em faturamento, do que indústrias clássicas como de restauração, por exemplo, de hotelaria. Eu sempre cito o caso de Palma de Maiorca, que fatura bilhões de euros por ano numa atividade de serviços que é altamente virtuosa. Quer dizer, Palma de Maiorca fatura por ano tudo que o Brasil em um ano não consegue fazer com toda a hotelaria, todos os resorts. E nosso PIB não alcança o PIB de Palma. Por que não concorre com a hotelaria? Por exemplo, na nossa marina hoje tem uma operadora de charter. Tem muita gente na cidade que fica com medo. Imagina, é muito mais legal você ficar no conforto de um catamarã, pelo preço de uma diária de hotel, e você já está com todos os brinquedos em volta. Você já pula direto na água, para na praia, vai nadar. Hacemos charter los finales de semana con gente de Sao Paulo, de Río, el que venga, algún español que ya vino. Y entre semana faço servicios de manutención en barcos, por ahí, aquí tengo varios amigos, clientes que están aquí y faço servicios, lo que llevo toda la vida haciendo. Y vine, vi que hacía falta aquí, que Brasil precisaba, tenía carencia de esa mano de obra así especializada, como dicen aquí, y me di bien. Y ahí voy, te digo. ¿Ya está cuánto tiempo aquí? Aquí en Paraty 3 años ya. 3 años. 3 años. Vivir en una marina es totalmente diferente a vivir en medio del barullo de la ciudad, de cualquier lugar. Y otra cosa que cuando uno se cansa del lugar, va con todo. No precisamos hacer mudanza, no tenemos que contratar camión ni nada de eso, vamos con todo. Unas vacaciones, no precisas preparar, arrancas, vas con todo. Y usas menos cosas de las que tienes en una casa. Por ejemplo. Menos ropa, menos zapatos, menos de todo. O sea, menos de todo. El espacio te hace acomodarte y ves todas las cosas que son inútiles que tenemos en casa, que tenemos 1000 cosas ahí guardadas. Y aquí te das cuenta que no precisas de tanto. Cuando hacemos los charters, preparamos esta cabina y la cabina doble de proa, la preparamos para los clientes. Nosotros siempre ficamos ya por allí en el área salón y tal, porque hacemos el charter completo. Nosotros damos almuerzo, damos jantar, preparamos comida, estamos ahí siempre, damos el servicio completo. Hemos tenido varias gente, pero siempre así. Máximo tuvimos 6 personas a bordo. No, yo no me propongo metas así de decir quiero ir allí, no. La vida te va dando, vas andando, viene lo que viene. Yo creo, yo no soy de eso, sí, ilusión de ir. Si está para mí, va a estar. Estamos bien. Mientras la cosa esté bien, ahí fico. Hasta que el cabo aguante, como se dice. Hasta que
se rompa el cabo, pero no me planteo, estamos bien aquí. A mí me fala la gente, cara, y você não tem saudade del jamón. Digo, yo no tengo saudade del jamón, ¿para qué? Llegas a un lugar y te adaptas a lo que hay. En el Caribe, por ejemplo, es ruim de achar carne para comer. Allí come frango. Te adaptas a comer frango y peixe, langosta, vale. O que não pode faltar na sua vida? ¿Qué no puede faltar? El barco, la vida a bordo. El mar, eso no puede faltar. Eso no puede faltar para nada. Quando eu estava grávida, a gente ficava imaginando, nossa, né? Vamos fazer isso, aquilo, 1000 coisas, colchões e coisas para ele não cair. E aí ele mostrou pra gente que tá tudo certo, ele tá sabendo onde ele tá, né? Então, com 7 meses, ele engatinhava, ainda não andava e ele subia essa escada para vir aqui fora, que é super difícil. E às vezes quando tinha a minha mãe ou algum amigo, né? Ele está subindo. Eu falei, mas ele sobe. Nossa, que limpo. Você vai jogar água? É melhor, né? Ele saiu de Paraty com 1 ano e meio, subiu a costa, cruzamos para o Caribe e passamos 5 meses no Caribe. Vou te ajudar. No mar você não tem assim, eu vou para os Açores, traço uma linha reta e aí eu vou, né? Não existe isso. Você segue a corrente e segue o regime de ventos e as épocas, as estações do ano. A viagem dos Açores, sem o apoio da nossa família, a gente não teria feito, só com aquilo que a gente guardou. Nós chegamos a fazer uma consultoria financeira, né? Chegou em abril, a gente não tinha 1/3 do que a gente tinha combinado. Aí a gente falou, quer saber? Vamos abastecer o barco de comida. Se não der certo, fome a gente não vai passar, a gente faz meia volta e volta. E é por isso até essa coisa dos 15 litros de mel, a gente chegava de São Paulo, que a gente comprou tudo em São Paulo, com o carro que só cabia eu, o Fábio e o Igor. O resto era mercadoria, imagina fralda, né? Várias viagens. 100 litros de água de coco. E aí eu entrei numas que eu queria ter tudo, né? Se eu quiser fazer um fungo porcine, então eu tinha ali amêndoa e tudo que eu achasse que podia. Então foi uma loucura, assim. Não, mas foi ótimo. Foi, né? A gente chegava nos lugares, ia no supermercado e comprava fresco. Aí só que tem que ser organizado, né? A gente anota tudo numas folhas, tem 9 caixas embaixo dessas camas. Então eu anoto aonde está o que é a quantidade e a validade. Conforme eu for tirando, eu tenho que ticar. Até porque assim, eu tô ali no Atlântico Norte, deu uma folguinha, eu resolvi fazer uma comida. Fiz torta de maçã, fiz pão. E numa dessas eu preciso de um ingrediente específico. Imagina eu abrir 9 caixas, aonde está o leite condensado, né? Quando estamos só eu e o Fábio e o Igor, né? Então nós nos revezamos às vezes de 2 em 2 horas, às vezes de 3 em 3 horas, um de nós dois está acordado. Então numa travessia longa como foi a dos Açores, a gente esperava 25 dias, mas fizemos em 18 e pegamos assim uma condição de mar de uns 5 metros durante uns 10 dias. E também muito vento e fazendo turno 18 dias dormindo de 3 em 3 horas, o negócio vai ficando mais complicado. Você se sente numa máquina de lavar roupa. Quando a gente saiu do Caribe, a gente teve uma situação de uma previsão de um vento de força gale e tal. Tinham saído 13 barcos no mesmo dia, que era aquela janela que estava prevista, e nós e mais um amigo brasileiro. Os 13 barcos voltaram porque ouviram essa previsão. Nosso amigo assim, Fábio, você tem certeza? Todos os barcos estão voltando. E aí a gente compartilha, claro, né? Ele me pergunta, e aí? Então, nesses momentos a decisão é compartilhada, mas se ele falar algo que tem a ver com a vela, ele é o capitão. E isso evita confusão.
né, somos nós, meu filho, o barco, a gente tem uma meta bem clara e a gente tem que chegar lá, não dá para ficar com estresse. Rolou assim, nessa viagem, algumas situações de onda, mais de 40 nós de vento, cansada, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Meu filho tem 2 anos, eu sou completamente louca. A gente costuma dizer que é a hora que você trocaria o barco por um banho quente e um helicóptero para te levar embora para a terra naquele minuto, sabe? Mas isso passa, porque aí a gente chegou lá nos Açores e é uma conquista, né? Você fica até mais alto, né? Você chega ali, desce em terra e fala assim, eu cheguei, né? Eu tô aqui, eu olhava para ele e falava, ele é o cara, né? Olha, ele me trouxe aqui. E aí você encontra os outros barcos que passaram pelo mesmo mar, né? E que estavam no rádio, falando, aqui tá horrível, eu não aguento mais chacoalhar. E aí quando chega, todo mundo tá falando assim, puxa, que legal que foi essa viagem. E na verdade, assim, aí nessa viagem toda que durou 1 ano e meio, a gente ficou em alto mar, em travessia, 80 dias, né? Ao todo, somando a travessia do Brasil para o Caribe, todas elas. Acho que foi máximo isso. Então, o mais que a gente vive é a vida a bordo, é estar nesse lugar que tem um monte de cruzeirista, né? Até a gente dizia, a vida é simples, a gente não tem muito dinheiro, porque é um grande desafio de quem quer morar a bordo é ter dinheiro, né? Sem trabalhar, mas trabalhando muito ao mesmo tempo, que barco dá um trabalhão. Mas a gente sempre tinha orgulho de falar assim, a gente tem uma coisa que é muito bacana, a gente tem muitos amigos legais, a nossa riqueza sempre foram os amigos, porque é diferente a relação que você cria nessa situação. Você precisa do quê? Não, você vai lá e faz, e instala junto e dá a peça que a pessoa precisa, todo mundo, né? Vai, então pega o leme aí, vai. Tô fraca. Não, mas tá muito duro mesmo. Acho que ele precisa de uma lubrificada. Aí, pronto, pode travar. Cuidado a retranca. Você tem a experiência de conviver com uma comunidade com a qual você vai aderindo, que é uma comunidade muito rica de conhecimentos, de experiência. Não necessariamente são pessoas aventureiras, são pessoas que querem viver em paz, que querem ter mais liberdade e eu acho que emoldurando tudo isso tem essa perspectiva de repente você mudar a paisagem ao teu redor, atravessar a linha do horizonte. Vamos mudar, vamos para a Argentina, vamos para a França, vamos para a Ásia, vamos para a África do Sul, tudo é possível. E essa convivência com quem está vindo desses lugares, ela no sentido positivo, ela é altamente contaminadora. Então você fica numa noitada sentado, comendo uma pizza, tomando um vinho, conversando com quem acabou de chegar da África do Sul. Olha, nós gostamos mais de Durban, a vida é muito mais barata lá, valeu a pena parar na Namíbia, a gente daqui vai para Panamá, o outro casal prefere descer pelos canais patagônicos, passar 1 ano, começar a subir o Pacífico. E você fala de coisas reais, de experiências reais, dessa experiência de habitar o planeta. E nesse aspecto o Brasil é muito diverso, a gente tem ambientes muito diferentes, a gente tem um clima favorável, a gente pode navegar o litoral brasileiro o ano todo, não é simples a navegação no Brasil. A subida nossa agora para Fernando de Noronha é uma subida muito chata, é contra tudo, contra vento, corrente, falta de apoio, não tem onde pegar água, não tem onde pegar combustível, não tem onde abastecer de compras, mas uma vez que você chega no Nordeste já tem alguns polos que estão se tornando pouco a pouco equipados para atender. Esse barco ele foi construído em torno de um projeto bem ousado para a época, que era fazer o que barcos não costumam fazer. Primeiro era que eu queria que fosse muito simples o barco. É muito caro puxar um barco desse tamanho numa carreira, num estaleiro. A gente queria um barco também que pudesse encalhar. Esses mastros, eles são presos em 2 pontos só.
um rolamento de plástico no convés e um apoio no fundo. É uma coisa quase infantil. Só que ele vira 360 graus e com isso a gente ganha uma liberdade de manobra, uma resistência, uma performance que não é muito comum num barco à vela. A gente ganha também o fato de não ter um monte de ferragens no convés, roldanas, desvios, então é limpo, dá para andar de bicicleta aqui se quiser. Foi o primeiro veleiro com esse tipo de solução de mastreação para fazer expedições. Já aconteceu da gente entrar na Baía Errada, na Geórgia do Sul, na Antártica, e virar no eixo, sair, todo mundo achava que a gente ia morrer. Os banheiros são bem simples e grandes, e em cada banheiro sempre cabem 4 pessoas, sabe? Se precisar tirar uma roupa de borracha, que às vezes sozinho é difícil, ajudar a vestir uma garrafa. O sistema de vaso é a vácuo, cada descarga consome menos de meio litro de água. Eu sou contra a torneira, a gente tem um sistema por bomba de pé. Então, a água vem por gravidade, é muito mais confortável e o consumo de água é muito menor. As gavetas de barco, elas são todas presas com dentes, então você não consegue, para abrir, você tem que levantar e soltar, senão tudo cairia. Isso é uma característica de veleiros. E tem água salgada também. Então, por exemplo, a louça a gente trabalha com água doce e água salgada. Os mantimentos de uso mais frequente ficam normalmente em caixas que encaixam exatamente nesses vãos. Aqui era uma cabine comum, uma cabine para 8 pessoas, que a gente acabou transformando fizemos duas cabines individuais. Aqui normalmente fico eu e a Marina fica com as meninas embaixo. Às vezes elas ficam na frente. Elas gostam de ir na caverna aqui. Cadê a caverna? A caverna é aqui, na Antártica, ela fica embaixo do nível da água, então é quente. A água lá é quente. E quando a gente está no verão aqui, é um lugar mais fresco, porque também está na temperatura da água, 20 e poucos graus, quando a gente está suando. Hoje diminuiu bastante o tamanho dos equipamentos, né? Então a gente faz toda a meteorologia hoje com um tabletzinho, né? Aqui é a cabine de comando, que é comum, a gente compartilha o comando com todo mundo. Então, eu sempre usei o regime de revezamento. Então, e o legal é que enquanto um cara está no turno durante o dia, tem sempre 3, 4 em volta, dando palpite, olhando, aprendendo. Se a gente estivesse saindo agora para ir lá para as Malvinas, por exemplo, é uma viagem de uns 10 dias, 8 dias, talvez 12 dias... Você vai cansando do desperdício, da energia dissipada à toa, e esse acaba virando um processo muito interessante, onde você repensa tudo. Caramba, a idade também, caramba, eu levantei as velas sem nenhuma dificuldade. A gente pensou nisso antes, falei, puxa vida, quando comecei esse projeto, falei, um dia eu vou ter 60 anos, vou ter que usar um sistema mais eficiente de preparar um barco. Em torno do que você vai fazer o barco? Em torno de um programa. E você tem que desenhar esse programa. Tem gente que quer para lazer, tem gente que quer para trabalhar, como eu disse. A gente queria uma máquina que tivesse muita autonomia. Então, todas as viagens que a gente fez para a Antártica, por exemplo, em todas elas, aqui dentro a gente tinha no mínimo 2 anos completos de autonomia. Eu acho que a experiência de viajar em lugares de alto risco, você nunca elimina o problema do medo. Eu tenho medo, eu vou para a Antártica agora, 43ª vez, e nessa época, meses antes de partir, já estou nervoso, bem preocupado. Eu gosto de, pelo menos, estar seguro de que a gente vai chegar lá. O que vai acontecer, provavelmente vamos viver um caminhão de aventuras, de problemas, de coisas que vão quebrar, de experiências que a gente não esperava, de encontros inusitados, um convívio com os albatrozes, encontrar baleias, tomar uma mordida de foca, sei lá.
mas pelo menos a gente vai ter cumprido o nosso plano de ir para um lugar que a gente sonha muito visitar todos os anos ou uma vez na vida. E eu acho que o Brasil tem uma vocação muito forte, ao mesmo tempo adormecida em relação ao uso do que faz parte da nossa história, que é o mar. E o que eu gosto de pensar agora é que essa experiência que eu tive, assim, eu tive que construir a experiência do nada, não existia marina, não existia barco, não existia experiência, eu não tinha inteligência nem cultura. Eu acredito que essa experiência pode se multiplicar. É um fenômeno irreversível que aconteceu em outros lugares. Eu, antes de vir para cá, eu tinha medo, angústia, raiva, ansiedade. Isso tudo está desaparecendo de uma maneira muito rápida. E principalmente a medo de morrer, medo de ficar velho, medo de ter uma ocupação. Esse processo todo, ele dissolve. Por que dissolve? Porque tu acaba voltando-se toda a tua existência e a natureza inteira, a coisa mais linda que nós vemos aqui, para dentro de você. Uma frase, morar num barco, eu acho que ele representa a tua realização pessoal, aonde que você pode refletir, você pode sentir realmente o que você é, as conexões que você tem, os sentimentos que você tem e o objetivo nosso da vida. Eu acredito que aqui é um lugar bastante adequado para isso.